Mateus capítulo 13, verso 24. Outra parábola lhes falou, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhes disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhes perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos, até a ceifa. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai os feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Amém? Isso é uma parábola tão preciosa para nós e tão desafiadora, para nós podermos compreender e perceber e sondar o nosso coração. Porque, irmãos, nós somos a igreja do Senhor. Nós fomos aqueles comprados com o precioso sangue de Cristo. E Ele, pela sua graça e infinita misericórdia, Ele disse assim: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, nesse pequeno trecho que nós lemos, nós precisamos verificar o que nós estamos sendo no meio da igreja do Senhor. Não é a igreja de fulano, de ciclano, é a igreja do Senhor. O que nós estamos sendo? Joio ou trigo? Eu tenho uma palavra assim que impactou muito forte o meu coração durante essa semana, mas ele falou: fale, porque é minha a igreja, e eu estou edificando a minha igreja. Aleluia. Eu estou edificando. Então, irmãos, muitas vezes essa palavra vai vir fortemente ao nosso coração, para que, se nós ainda não estamos aos pés do Senhor, que nós possamos correr urgentemente. Mas se nós já estamos aos pés do Senhor, essa palavra vem para dar um alerta para nós, dizendo assim: não saia daí, fique aí, permaneça aí, porque a tua vida depende de você estar aos pés do Senhor. Então, irmãos, essa parábola traz o Senhor semeou no seu campo, e ali ele tinha um propósito de que esse trigo produzisse. Mas lá no meio havia o quê? O joio. Então os servos dele vão para ele e dizem assim: Senhor, o senhor quer que nós arranquemos? Ele diz: não arranque, deixe crescer, porque se vocês arrancar, vocês correm o risco de arrancar o trigo. Por quê, irmãos? Porque o joio e o trigo têm muita semelhança. Nós nunca vamos conseguir discernir. Nós não vamos conseguir. Sabe o que vai discernir se é joio ou é trigo? O produto final, né? Que é o fruto. A única coisa que distingue o joio do trigo é o fruto. Porque o trigo vai produzir fruto e o joio não. O joio é semelhante, mas não vai produzir fruto. Mas o que muitas vezes a gente pode pensar assim, dizendo assim: não, mas eu prego o evangelho, eu faço muitas coisas para o Senhor, né? Mas os frutos que está falando aqui não é disso não, irmãos. Porque o fruto que está falando aqui, se nós voltarmos um pouquinho aí para trás, em Mateus capítulo 7, verso 21, o Senhor diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.
Muitos naqueles dias hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônio, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai de mim, vós que praticais iniquidade. Os irmãos percebem que muitas vezes obra sem o consentimento do Senhor não gera vida, não gera fruto. Mas sabe o que o Senhor está falando ali? É o fruto do Espírito. É o fruto que nós só temos na caminhada com o Senhor. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, irmãos, nós vamos nessa caminhada juntamente com o Senhor, é que Ele vai poder transmitir o fruto do Espírito a cada um de nós. Não é obras. Nós estudamos também no domingo passado, Lucas capítulo 10, a Marta e Maria, né? Muito sério aquilo. A Marta estava trabalhando para o Senhor. Aqui em Mateus 7, 21, aqueles homens estavam trabalhando para o Senhor, porque eles fizeram muitas maravilhas no nome do Senhor. Mas o Senhor disse para eles: nunca vos conheci. Quando é que o Senhor nos conhece? E quando é que Ele transmite aquilo que nós precisamos? Quando nós estamos na posição de Maria. Maria aos pés do Senhor. Maria ouvindo a voz do Senhor. E o Senhor disse: ó, Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Por quê? Porque é fruto que o Senhor colocou dentro de nós. Sabe, então essa parábola traz um alerta muito grande para nós sondar o nosso coração. Eu estou fazendo obras para o Senhor ou estou ouvindo aos pés do Senhor? Porque se eu estou aos pés do Senhor, eu vou fazer obra para Ele. Mas sabe que as obras que eu faço para Ele não vai ter recompensa. Eu não vou poder dizer: eu estou fazendo. Não, por quê? Porque a capacidade é dele. Tudo vem desse Senhor maravilhoso. Então, irmãos, essa parábola traz um alerta muito grande para nós. Aqui em Mateus 13, né, voltando para Mateus 13, ele diz assim no verso 26: E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Aqui está a grande diferença do joio e do trigo. O trigo produz fruto, o joio não. O joio não produz fruto. Então essa que vai ser a grande diferença. E nós precisamos, irmãos, ir aos pés do Senhor, porque aqui no finalzinho, no verso 30, bem no final ele diz assim: o joio vocês atem ele e joguem para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então o trigo é meu, mas o joio vocês podem jogar fora. Então isso traz um alerta firme para nós poder sondar o nosso coração. O que está acontecendo conosco? Nós somos trigo, somos joio. Sabe, isso precisa impactar o nosso coração, porque nós, irmãos, não temos tempo. O Senhor tem todo o tempo do mundo, nós é que não estamos. Nós é que não temos tempo. Sabe, então nós precisamos que o Espírito nos alerte, que o Espírito fale fortemente ao nosso coração, para que nós possamos ir aos pés do Senhor e clamar pela misericórdia dEle. Clamar: Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me, Senhor, pelos caminhos eternos. Sabe, isso é urgente, isso não é algo para amanhã, isso é para hoje. Como diz lá em Hebreus: hoje, se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Sabe, isso traz um alerta para cada um de nós, porque se nós, mesmo estando no reunir da igreja, mesmo estando no seio da igreja, mesmo cantando ao Senhor, mesmo fazendo obras, nós podemos ser rejeitados pelo Senhor, porque nós não deixamos o Senhor implantar em nós os frutos dele, né? E os frutos dele nós podemos ver claramente lá em Gálatas capítulo 5, que diz o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São 9, muito mais, mas desses 9 descende a nossa vida. Tudo aquilo que o Senhor quer fazer para nós, Ele vai fazer através, tudo aquilo que o Senhor quer que a igreja faça, Ele vai fazer através desses 9
dons do Espírito para que nós possamos produzir, né? E quando Ele nos enche de amor, Ele derrama do seu amor. Quando nós estamos realmente aos pés do Senhor, ouvindo o amor, compreendendo o amor dEle, Ele vai fazer com que nós possamos ter amor pelas vidas. É por isso que nós temos condições de pregar o Evangelho fora. Por quê? Porque nós fomos ganhos pelo amor de Deus. O amor de Deus que veio até nós, nos capacita a ter amor por aquelas vidas, pelos mendigos, pelos aqueles perdidos que eram igual a nós. Aí sim nós vamos poder trabalhar. Quando nós temos o fruto do Espírito, nós estamos aptos para trabalhar para Ele, porque quando o fruto do Espírito vem a nós, é que sinal que nós já recebemos tudo do Senhor. Nós estávamos aos pés dEle, então nós vamos poder produzir para a glória do Senhor, né? Então isso chama fortemente atenção para nós sobre essa parábola, né? Nós vamos um pouquinho mais, irmão. Vamos ver o que o Senhor, lá em Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Para nós ver quanto o Senhor é maravilhoso, quanto o Senhor é precioso. Vamos ler a partir do verso 1. João capítulo 1, verso 1. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem e crerem por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, alumia todo homem. E o Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crêem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Então veja só, irmãos, que preciosidade esse Deus maravilhoso que se fez carne, né? Habitou no nosso meio e foi para aquela cruz. E o que chama atenção e o que nós queremos trabalhar um pouco essa noite é o verso 11 e 12. Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crêem no seu nome. E aqui vai uma grande pergunta para cada um de nós: todos quantos o receberam, né? Aqui eu preciso parar e eu recebi o Senhor, mas como é que eu recebi? Porque, irmãos, quando nós recebemos o Senhor, Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus, né? E aqui é uma grande pergunta para cada um de nós sobre esse receber o Senhor. Como eu estou me comportando no meu viver diário? Estou recebendo a palavra? Eu estou frutificando para Deus? Porque o Senhor, Ele nos capacitou, porque Ele nos tirou do mundo, colocou na sua igreja, nos tirou da morte, nos trouxe a vida, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz e tem se revelado fortemente a nós. Agora Ele quer um posicionamento nosso.
todos quantos o recebeu. Esse recebeu é muito importante para nós analisarmos ele nesse momento. Eu recebi o Senhor, e se eu recebi o Senhor, eu estou pronto para pagar o preço de ser transformado em filho de Deus, porque o Senhor, Deus não vai negociar conosco, irmãos. Se nós recebemos o Senhor, pode ter certeza, Ele vai levar nós para a cruz. Se nós recebemos Ele, o primeiro passo que Ele vai levar nós é para a cruz. É para nós tomarmos, porque Ele foi para a cruz e deu o livre acesso para nós, para sermos filhos. Agora Ele diz assim, porque se vocês me receberam é porque vocês creram, né? E se vocês creram, vocês precisam tomar a sua cruz, né? Para que nós precisamos tomar a nossa cruz, irmãos? Lá no texto que foi lido aqui na abertura, foi muito claro, quando o Senhor ali diz: quem conhece o Pai é o Filho, e quem conhece o Filho é o Pai. E aí ele vai mais além ainda, ele chega a dizer que, no verso 27, ele diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aquele que o Filho quiser revelar. Irmãos, se nós recebemos o Senhor, pode ter certeza que Ele quer se revelar a você, porque Ele nos chamou: venham para mim, vocês que estão cansados, tomem sobre vós o meu jugo. Quer dizer, vocês precisam tomar individualmente o meu jugo e aprender de mim, que só vocês precisam andar comigo na canga. Vocês precisam, porque vocês são muito bravos, vocês não são mansos, eu sou manso, e eu quero transmitir a minha mansidão para vocês. Vocês precisam estar diante de mim para que vocês possam ser transformados. Ele deu o poder, porque o meu poder se aperfeiçoa em vocês, a partir do momento em que vocês realmente querem, sabe, irmãos? Então, e a coisa é tão séria, irmãos, que muitas vezes nós levamos a vida cristã na brincadeira, e não devemos levar a vida cristã na brincadeira, porque o Senhor, quando falou, Ele foi muito sério. Deus, Ele entregou o seu Filho. Nós precisamos começar a pensar um pouquinho, irmãos. Deus entregou o seu Filho para que, através dele, nós fôssemos transformados. Por isso que o Senhor não vai negociar conosco. E sabe mais, irmãos? Olhem, vamos avançar um pouquinho aí. Vai lá para Gálatas, capítulo de número 4. Olha como é precioso esse Senhor que nós temos, esse Deus maravilhoso. A promessa que Ele deu lá no Velho Testamento, Ele cumpriu quando Jesus veio. Aqui em Gálatas capítulo 4, verso 4, Ele diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo. Gálatas 4. Vamos bem tranquilo, não vamos nos... Vamos bem tranquilo. Nós precisamos identificar o texto para nós, todos nós, lermos, para que esses textos possam mexer conosco, né? Ele diz assim, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos adoção de filhos. Então veja só, irmão, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, que nasceu segundo a lei. Para quê, irmão? Para nos resgatar, e nos dar a adoção de filhos. Então, irmão, nós somos filhos de Deus. O mundo não é filho de Deus, o mundo é criatura de Deus. Nós éramos criatura feita por Deus, mas a partir do momento em que nós nascemos de novo, que nós cremos na obra de Cristo, nós só passamos a ser filhos.
Fomos adotados como filhos de Deus. Agora o Senhor quer fazer o que conosco? Ele quer que nós tenhamos o caráter do seu filho mais velho. É por isso que Ele está trabalhando hoje, por isso que Ele está exortando a igreja, é por isso que Ele nos deu o poder de sermos transformados em filhos de Deus. Mas não para aí, Ele fez tudo isso para dizer assim no verso 6: e porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então o Senhor, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Para quê? Para que nós fôssemos resgatados e fôssemos adotados como filho. Agora Ele enviou o seu Espírito, para que através do Espírito nós possamos clamar, Abba, Pai. Possamos ter plena convicção de que Deus é o nosso Pai. É o Espírito Santo, irmãos, que vai fazer isso. Então esses dois envios para nós foi crucial, porque o primeiro envio foi Cristo Jesus, que veio e fez aquela obra. E aí diz assim: você quer receber? Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então recebemos. Agora, a partir do momento em que nós recebemos, Ele enviou imediatamente o Espírito do seu Filho. Para quê? Para nos equipar. Porque lembra que Ele disse assim: todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Lembra lá em Atos, quando Jesus foi assunto aos céus, Ele disse para os seus discípulos permanecer em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então esse poder, irmãos, que nós recebemos ao recebermos o Espírito Santo. E esse poder não é para nós sair nesse mundo como super-heróis, não. É para nós, esse poder é para transformar as nossas vidas. É para nós não ser mais joio, é para nós ser trigo para a glória do Senhor, né? Mas infelizmente, irmãos, ainda em tudo isso, porque o Senhor é muito firme na sua palavra, apesar de tudo que nós já temos ouvido, muitas vezes nós ficamos ainda com um pé lá e um pé cá. Por quê? Porque tem muitas coisas no nosso coração que nós não abrimos mão. Mas o Senhor, Ele vai lutar conosco. Para quê? Para que nós possamos ser transformados para a glória dEle. E eu quero chamar dois textos para nós, que chamam muito a nossa atenção, lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, verso 1 diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve essas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusesse à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suporta provas por causa do meu nome, e não te deixas esmorecer. Né? Então aqui o Senhor traz uma palavra maravilhosa, né? Uma palavra de um grupo muito espiritual, fazendo obras maravilhosas. Mas veja o que o Senhor tem, a partir do verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, removerei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Aí os irmãos percebem como Deus é sério, irmãos. Aqui era uma igreja modelo, uma igreja que tinha tudo, mas eles deixaram o Senhor de lado. O primeiro amor, o melhor amor, eles deixaram de lado.
né? Então isso traz para nós um alerta bastante grande, irmãos, que o princípio do nosso serviço ao Senhor é aos pés dele, é ouvir o Senhor. E eu vou insistir muito nisso, irmão, porque sem nós ouvirmos o Senhor, se nós ouvirmos aos pés, nós vamos se mover. Eu sempre falo assim, nós não podemos, nós não precisamos servir ninguém. Não venha para a igreja com intenção de servir o outro irmão, não queira fazer isso. Sirva o Senhor. Sabe, sirva o Senhor, esteja aos pés dele, porque daí ele vai te capacitar a você servir os teus irmãos. E quando você servir os teus irmãos com todo o amor do Senhor, irmãos, você não vai reclamar, você vai ter amor pelas vidas. Você vai poder exercer tudo aquilo que o Senhor quer. Por quê? Porque o amor de Deus foi derramado em teu coração. Nada tira o amor de Deus do nosso coração, irmãos. Somente a nossa falta, a nossa desobediência ao Senhor é que nos afasta do Senhor. A desobediência, a incredulidade. Primeiro começa com a desobediência, a incredulidade está logo ali, porque é um passo. Desobedeceu, a incredulidade, sabe? Então isso é algo para nós, um alerta bastante grande, uma igreja onde o Senhor conheça as tuas obras, conheça o teu labor, conheça que você é perseverante, conheça que você prova as pessoas para que não entre nada de impuro no meio de vocês, mas eu tenho contra vocês, que vocês abandonaram o primeiro amor, a primazia, quer dizer, vocês deixaram de me servir como primazia, vocês estão cheios de obras, mas com muito pouca, abandonaram aquela melhor comunhão que nós tínhamos, o melhor de vocês que nós tínhamos lá no começo, né? Então, traz uma palavra bastante firme para nós sondarmos o nosso coração, né? Mas nesse mesmo contexto, irmão, nós temos uma outra igreja que também traz um risco muito grande para nós, que é a igreja de Laodiceia, sabe? E a igreja de Laodiceia, irmãos, no tempo, porque essas sete igrejas é o período de todos os momentos da igreja aqui na terra. E a Laodiceia é a última, né? Que nós vamos aqui no capítulo 3, verso 14, que é o tempo em que nós vivemos. Olha essa realidade, irmãos, olha essa realidade, né? Que ele diz assim, no verso 14, do capítulo 3, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve essas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio, nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que diz o Espírito às igrejas. Amém? Aqui é um relato muito real no nosso tempo. Porque é o que mais nós vemos nesse tempo do fim. A igreja, no modo geral, se encontra desse jeito. Eis que eu estou rico e abastado,
E a gente olha muito essa questão aqui, eis que eu estou, a gente sempre fala, ó, o Senhor conhece a nossa obra, ó, eu sei que nem é frio nem quente, então nós podemos provocar uma ânsia no nosso Senhor, e a gente olha para esse texto aqui e fica assombrado. Mas irmãos, isso aqui é uma consequência. Sabe o que nós devemos sondar e ficar assombrado em nós, para que isso não aconteça conosco? É o verso 20. Olhe para o verso 20. Olhe firme para esse verso, ele diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele e ele comigo. Irmãos, nós fomos comprados com o precioso sangue de Cristo. Nós somos dele. Nós somos templo do Espírito Santo. Sabe, ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E em vários lugares ele fala que nós somos a casa dele, né? Agora, o mais engraçado é que o Senhor da casa está pelo lado de fora. Sabe? Está pelo lado de fora. Então, vamos pensar em nós aqui, a nossa casa, né? Quando você sai de casa, você tem a chave da sua casa. Quando você chega na sua casa, você não bate para abrir ela. Você tem a chave, você abre porque é sua casa, né? Agora, o Senhor, sendo o Senhor das nossas vidas, Ele pode estar pelo lado de fora. É por isso que nós podemos achar que nós não somos nós podemos ter esse posicionamento, não somos nem quente nem frio. Um pé no mundo, um pé na igreja. Um final de semana eu sou do Senhor, no meio da semana eu sou dos meus negócios, da minha vida. Eu cuido da minha vida, mas no final de semana, sabe, nós levamos essa vida o tempo todo. Senhor, irmãos, nós precisamos ir aos pés do Senhor, porque Ele é o Senhor da nossa casa, do nosso corpo, né? Ele é o Senhor, então Ele manda, Ele precisa ter a chave, Ele precisa entrar, Ele precisa ter livre acesso, né? Por isso que Ele diz assim: eu aconselho-te que de mim vocês comprem colírio, ouro refinado pelo fogo, para que vocês fiquem ricos, não rico nesse mundo, mas rico na eternidade, né? Eu sugiro que vocês comprem vestiduras brancas, porque a vestidura branca fala de pureza. Comprem, paguem o preço, para que vocês sejam puros, assim como eu sou puro, sabe? E eu aconselho que vocês comprem colírio para ungir os olhos de vocês, mas não os olhos carnais, não os olhos físicos, mas os olhos espirituais, para que vocês possam ver a preciosidade que vocês são para mim e o que espera por vocês, sabe? Então ele diz assim: eis que eu estou à porta e bato. E antes disso ele diz: eu disciplino a quanto eu amo. A única igreja mais devassa, ele diz: eu amo. Eu disciplino porque eu amo. E o Senhor está nos disciplinando nesse tempo do fim, irmãos, porque Ele está para voltar. Ele vem buscar uma igreja gloriosa, sem marca, sem ruga, uma igreja que Ele preparou. Agora nós precisamos vestir a vestidura que Ele tem dado para nós, né? Então nós precisamos sondar, deixar esse Senhor entrar, porque, irmãos, quando Ele entra, Ele vai limpar o nosso coração. E Ele diz assim: eu cearei com Ele e Ele comigo. Então, nessa questão do cear, quando você convida alguém para ir na sua casa, você vai fazer uma comida para essa pessoa, né? Você vai lá na sua cozinha, principalmente as mulheres vê muito isso. Você vai na cozinha lá, tem louça lá de 3 dias. Mas essa pessoa está para chegar, o que você vai fazer? Você vai limpar, para que você faça uma comida para essa pessoa. Então, quando você convida alguém que essa pessoa vai chegar, você vai limpar sua cozinha e vai fazer um alimento para que vocês possam se alimentar. E o Senhor, quando Ele entra no nosso coração, Ele é o Senhor, Ele é o anfitrião da casa. E quando Ele entra, o que Ele vai fazer? Ele vai limpar o nosso coração. Ele vai tirar as impurezas para quê, irmãos? Para deixar limpo o nosso coração, para Ele depositar no nosso coração amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Para quê, irmão? Para nos equipar
para o serviço que Ele tem chamado nós. Sabe? Então precisamos olhar para esses textos e sondar o nosso coração. Somos joio ou somos trigo? A oportunidade que temos, irmãos, e o desejo do coração do Senhor, e o nosso coração aqui é que todos nós sejamos trigo que produza para a glória do Senhor, né? Então volte um pouquinho aí para trás, irmãos, 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 1. Nos diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 13. 1 Pedro 1,13. Nos diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então o primeiro texto traz assim, irmãos, cingido o vosso entendimento. É como que você pegar uma cinta e apertar com força. Então você tem que trazer à tua memória o teu entendimento na graça que está sendo trazido na revelação do Senhor Jesus Cristo a cada um de nós, né? Então, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio, esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência. Não vos amoldei as paixões que tinha anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmo em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santo porque eu sou santo. Sede santo porque eu sou santo. Então aquele que habita em nós é santo. Agora nós não temos o direito de viver nós com o Espírito Santo que nós recebemos, viver a vida de qualquer jeito. Não, irmãos, nós precisamos que o Espírito Santo sonde o nosso coração. Mas para Ele sondar o nosso coração, nós precisamos trazer a nossa mente cativa a Ele. Nós precisamos negar as nossas vontades. Nós precisamos tirar tudo aquilo que não provém do Senhor, porque Ele já nos capacitou a isso. Sabe? Então é uma vida de entrega ao Senhor. Uma vida de compromisso com o Senhor. Sabe, irmãos, nós precisamos ter um posicionamento muito firme, porque Ele não vai negociar. Se você ouvir essa palavra hoje, e amanhã você continuar do mesmo jeito, saiba, irmãos, se não houver mudança na tua vida, saiba que você está um passo naquela questão de ser joio no meio do trigo. O Senhor não vai tirar você do meio, por enquanto, mas vai chegar um dia que Ele vai tirar. Ele vai fazer uma separação. Não é a igreja que faz a separação, não. É o Senhor. O Senhor vai trazer uma separação bastante grande. E quando é que Ele vai fazer? No dia em que Ele vir buscar a sua igreja. E o Senhor disse assim que Ele nunca nos abandonaria, irmãos. Ele sempre estaria conosco. Eu sempre gosto de ver, irmãos, Josué. Eu gostaria que os irmãos fossem para lá. Josué, capítulo 1. Oh, irmãos, como é precioso. Como Deus é maravilhoso em falar conosco, em conduzir as nossas vidas segundo o propósito dEle. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa vida, Ele não nos salvou e nos abandonou de qualquer jeito. Diz assim: agora vocês se virem. Agora vocês andem da forma com que vocês querem, né? Aqui em Josué 1, a partir do verso 1. Josué 1, verso 1. Vamos tranquilo, não precisamos nos apavorar. Não precisa. Irmão Renildo, fica tranquilo, vai na paz, que nós vamos todos, precisamos, todos nós, acharmos, né? Aqui nos diz assim a palavra do Senhor: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor,
que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, o primeiro ponto que nós precisamos saber aqui, irmãos, o Senhor Deus falando para Josué, diz: o meu servo Moisés está morto, aquele que eu dei as leis, aquele que conduziu o meu povo até aqui. Agora cabe a você levar esse povo para passar o Jordão, até que eu dei a eles. Então quem deu foi o Senhor, né? E o mais interessante, olha esse verso 3: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. E aqui há uma firme promessa para nós, irmãos. Nós somos a igreja do Senhor. Sabe, nós somos aqueles comprados com o sangue de Cristo. Então, e ele diz assim: aonde vocês colocarem o pé, eu a dou a vocês. Eu dou a vocês. E agora, irmãos, por que nós temos andado nesse mundo com medo? Por que, irmãos, que o diabo tem cirandado na nossa vida? Por quê? Olha a promessa do Senhor: aonde você pisar o teu pé, eu a dou a você. Por que nós temos medo do nosso governo? Porque está todo desarrumado. Por quê, irmãos? Se nós temos um Deus que cuida de nós. O sistema governamental, os cristãos estão apavorados. Por quê? E o Senhor diz: aonde você pisar a planta do teu pé, eu tenho dado a você. Então, irmãos, com tudo isso que o Senhor tem falado conosco, sabe qual que é o mover nosso? É onde nós buscarmos a mente do Senhor para pregar o Evangelho, o Senhor vai nos dar. Aonde nós for para testemunhar do Senhor, o Senhor vai honrar a nossa vida. Mesmo em dificuldades, o Senhor vai conduzir a vida dele. Por quê? Que olha só, o Senhor nunca vai nos abandonar. Olha o que diz o verso 4: desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda essa terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sul, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esse Deus que foi com Moisés, foi com Josué, e Ele é o mesmo que conduz a nossa vida. É o mesmo Deus, não mudou. Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Então Ele diz assim, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Lembra-se que o Senhor disse assim, lá em Mateus 16, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque a nossa luta, irmãos, e o diabo quer que nós lutemos um contra o outro, mas lá em Efésios diz assim, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades nos lugares celestiais, e eles já estão derrotados, porque o Senhor fala que ninguém poderá resistir a nós, né? E Ele não nos desamparará. Ele só dá um conselho para Josué e dá um conselho para nós, dizendo assim no verso 6, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. O Senhor tem nos dado espírito de poder. Para quê? Para que nós possamos caminhar. Ele diz assim, ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra sob juramento, prometi a dar a teus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então lhes fará
prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde queres que andares. Sabe, é uma palavra muito preciosa para nós. O Senhor está comigo, aonde nós andarmos, Ele está conosco. Ele nos conduzirá, Ele só diz assim, seja forte e corajoso. Não te amedrontes, porque eu sou contigo. Sabe? Então, irmãos, uma palavra bastante dura, mas ao mesmo tempo muito encorajadora para nós sondar o nosso coração, para nós vermos aonde nós caímos. E ele diz assim, veja onde que você caiu, volta, arrepende-te e segue. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós temos vivido uma vida tão miserável, uma vida com tanto medo, mas quando nós descobrir que o poder que Deus nos deu, irmãos, nós podemos virar essa cidade de Ariquemes de cabeça para baixo. Vidas sendo salvas, vidas buscando a mente do Senhor, mas primeiramente Ele quer expressar os seus frutos em nós. O segredo está aí. Não é nós querer sair por aí pregando o Evangelho. Não é nós querer sair por aí ter testemunha do Senhor. Primeiro nós precisamos ser revestidos do fruto do Espírito, do amor, do amor de Deus, para que então a vida de Cristo possa ser manifesta. Porque quando nós temos os frutos do Espírito, é que a vida dele vai se manifestar. E a vida dele se manifestando, irmãos, não é nós manifestando, é o poder de Deus. Aí o poder vai convencendo. As pessoas vão ver coisas diferentes em nós, que nós nem imaginemos que nós temos. As vidas vão começar. O que tem em você? Qual é a diferença de você? É porque eu tenho Cristo na minha vida. Sabe? Então essa é a diferença, isso é o que o Senhor quer fazer conosco. Senhor, nenhum de nós, irmãos, o Senhor não deseja que nenhum de nós sejamos joio, mas todos nós devemos ser trigo. E sabe qual que é a característica do trigo? Né? O trigo tem uma característica muito peculiar. Quando ele começa a produzir fruto, o cacho enche. E quando o cacho enche, ele se dobra para o chão. Ele se humilha. Ele reconhece. Né? Então, o primeiro aspecto é nos humilhar na presença do Senhor. E o segundo aspecto do trigo é, quando ele se dobra ao chão, as suas raízes começam a soltar do chão. Elas começam a subir. Elas ficam todas aparecendo para cima da terra, a raiz do trigo. Né? Então são esses dois aspectos. E o joio? E o joio ele sobe aquele pendão reto, ele não se dobra. Ele está sempre reto. E as suas raízes cada vez mais para o fundo. Cada vez mais agarrado no chão. Isso significa o quê? Que ele não se dobra a ninguém. Ele está no meio ele é semelhante ao trigo, mas ele não se dobra para ninguém. Ele não é obediente, primeiramente ao Senhor. E se ele não é obediente ao Senhor, ele não vai ser obediente às autoridades que o Senhor colocou sobre a igreja, o governo da igreja. Então esse é um aspecto muito grande. E ele tem muito amor pelo mundo, muito amor pelas coisas. Então ele está confessando o Senhor, mas o mundo é atrativo para ele. Então esses quatro aspectos, irmão, nós precisamos sondar no nosso coração, que há tempo ainda. Há tempo. Se nós somos trigo, cuidemos para que nós não caiamos. Não é? Agora, se nós somos joio, irmãos, o tempo de arrependimento é hoje. Né? Então que o Senhor nos ajude, irmãos, a sondar o nosso coração, para que haja vida e vida com abundância em cada um de nós.